Segunda carta ao Papa. A bem-aventurada, não podendo ter ainda a consolação de ser atendida pelo Santo Padre, foi obrigada a dizer-lhe por escrito tudo quanto teria desejado falar-lhe pessoalmente. Esta segunda carta ao Papa, escrita no fim de novembro de 1896, é ainda mais explícita que a primeira, e lhe suplica conceda ao mundo todo o cenáculo permanente para tornar concreto o compromisso sugerido no breve de 5 de maio de 1895 e 95, a fim de intensificar a devoção ao Espírito Santo. Beatíssimo Padre, que graça, que consolação para uma pobre filha, ouvi dizer que o Sumo Pontífice é tão atencioso com ela, que lhe conceda a faculdade de escrever-lhe. Único é, Padre Santo, o desejo, única prece que depõe aos pés de vossa santidade, ou melhor, no coração. E como no precioso breve de 5 de maio de 1895, é declarado que vossa santidade funda grandes esperanças em um compromisso religioso de orações ao Divino Paráclito. Animo-me a revelar que, mesmo essa união de orações ao Espírito Santo, é o que eu ouso pedir. Uma união estabelecida, ordenada, promulgada na Igreja inteira. Em minha simplicidade, eu chamo de cenáculo universal, essa união que sempre imploro de Deus na oração. Mas que importa o nome? O que interessa, para impetrar uma feliz renovação da face da terra, é a substância. E a substância é que os fiéis se unem em uma prece unânime e incessante ao Divino Espírito, para alcançar que termine o espírito infernal contra a Igreja, e que a luz do Paráclito resplandeça sobre as trevas da ignorância e do erro. E assim voltem ao seio da Igreja todos os descrentes e os dissidentes. Recomendando tão ardentemente recorrer ao Espírito Santo, Vossa Santidade já deu o primeiro passo, imitando São Pedro, que foi à frente a preparar o cenáculo. Mas aquela piedosa exortação de 5 de maio de 1895 ainda não está difundida entre os fiéis, e tudo acabou com a novena de Pentecostes. Pedro, porém, volta depois da ascensão do Senhor ao cenáculo. Volta Maria, que do cenáculo é rainha, com os apóstolos e muitos outros discípulos do Salvador. Volta e fica como chefe e diretor. Rezam todos juntos e o Espírito Santo vem. E aqueles afortunados levam a divina luz e o fogo divino por toda a terra. Oh, quanto é necessário que os primeiros a entrar no cenáculo universal sejam os ministros de Deus. Mas para que os fiéis saibam e entendam que o Sumo Pontífice deseja e quer que em tanta necessidade de luzes e graças se recorra à fonte das luzes e das graças, seria necessário pôr em prática aquele religioso compromisso de orações ao Divino Paráclito. Precisa-se, porém, de uma mente para bem ordená-lo, e essa seja a mente do vigário de Jesus Cristo, que, iluminado pelo Espírito Santo, não pode falhar. Precisa-se de uma vez para promulgá-lo, e seja a voz do chefe da Igreja, que é ouvido e obedecido no mundo todo. Precisa-se de uma mão que a abra, e seja a mão do pastor universal, que põe assim seu rebanho ao abrigo, sob as asas da pomba celeste. Precisa-se de um coração para recomendá-lo, e seja o coração do Pai de todos os fiéis, aquele coração que tão ardentemente deseja a salvação de todos. Ó Santo Padre, que obra grande e saudável será esta, o pequeno cenáculo permanente, que tanto procuro difundir, e que vossa santidade tão paternalmente abençoou, é apenas uma sombra deste cenáculo universal. Restam indicar uns meios práticos para o sucesso dessa união, mas isso será determinado por pessoas doutas e piedosas. Haveria mais alguma coisa a dizer, mas não quero cansar vossa santidade com uma carta comprida demais. O que não acho oportuno calar, reservo-me escrevê-lo em um papel, que vossa santidade poderá observar à vontade, ou mandar que outros leiam. Poderia dizer também que não faltam provas das quais resulta que Deus quer este cenáculo universal para a maior glória da adorável Trindade, que nunca será pelos homens devidamente conhecida e honrada se o Espírito Santo não vier a renovar a face da terra. Parece-me que a coisa se recomende por si mesma, e além disso, tais discursos seriam muito acima de minha simplicidade e ignorância. Só me reservo falar se mandar a santa obediência. Algumas almas de oração estão prevendo para breve os mais horríveis flagelos da divina justiça e infelizmente os merecemos. Por caridade, Santo Padre, por caridade, recorramos ao amor eterno antes que a divina justiça nos faça sentir mais fortemente sua indignação e nos submeta aos castigos merecidos.
E o amantíssimo Pai Celeste é o nosso doce Redentor, que quer levar-nos à salvação entre os braços do caro e sempre terno amor. Mas, ó, quanto faz o demônio para afastar os homens de um abrigo tão seguro? Piedade, Santo Padre, de tantos cristãos que teriam muito a sofrer pelos ameaçados castigos. Piedade de tantas almas pervertidas que estão em perigo de perder-se eternamente. Chamai todos ao abrigo no cenáculo universal, onde impetrarão do Espírito Santo que os castigos merecidos se transformem em novas efusões de graça e de amor. Ó, se o Vene, aquele bendito Vene, que desde o cenáculo a Igreja nunca cessou de repetir, se tornasse assim popular como a Ave Maria. Santo Padre, mais uma palavra só. Ao amanhecer, e sempre na mesma hora, há uma turma de almas piedosas que rezam em conjunto e com autêntico fervor para a vossa santidade, e por seus santos desejos, e para que vossa santidade seja como São Pedro, repleta de Espírito Santo. Uma bênção a estas almas e uma bênção à pobre escrevente que beija os vossos santos pés. Santa Helena Guerra, rogai por nós e por o novo Pentecostes. Deus abençoe.